Olá pessoal, boa noite. A gente está aqui dando os primeiros ajustes para poder. Professora Valdete, boa noite. Boa Boa noite. noite. Conseguimos agora começar. Prazer em lhe ter Finalmente, aqui. finalmente. Para mim é um prazer, uma honra poder estar aqui com você, para que a gente possa conversar. Ah, eu tenho uma admiração pessoal, preciso dizer isso de antemão, porque parte da minha dissertação de mestrado até eu escrevi com base em algumas obras suas, do professor Jorge Luiz Souto Maior, então para mim é um prazer enorme poder estar aqui. Bom, Que pessoal, legal, essa, legal. essa é mais uma live que a gente faz, né, nessa série sobre o Covid-19 e algumas questões que envolvem essa pandemia que a gente vive e que é promovida pelo Instituto Florence de Ensino Superior. Hoje eu estou com a professora Valdete Souto Severo, né, para que a gente possa conversar sobre o impacto da Covid-19 nas relações de trabalho. A professora Valdete, ela é doutora em Direito do Trabalho pela USP, pós-doutoranda em Ciências Políticas pela Federal do Rio Grande do Sul, professora, juíza do trabalho, membro da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho e atual presidenta da Associação Juízes para a Democracia, além de editora da revista Labore. Vejam que é um longo currículo, né, professora? Isso porque eu pedi só o breve currículo, mas, professora, deixo aí aberto esses minutos iniciais para que a senhora possa fazer as suas considerações e a gente eventualmente possa começar a discutir alguns pontos aqui que a gente pensou. Bom, eu vou começar agradecendo a oportunidade. Eu estou ouvindo a minha própria voz, está normal, não? Não Aqui devia, está né? normal, mas aqui está normal. Enfim, vamos lá. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, especialmente para discutir um assunto tão importante como é o direito do trabalho dentro de um ambiente de pandemia, como é o que a gente está vivendo, né? Especialmente para a gente poder discutir se há ou não a ideia de direito do trabalho de exceção, como alguns dizem que existe, e qual é a importância do direito do trabalho para esse enfrentamento, se ele tem ou não tem função, né? Porque, às vezes, da forma como alguns lidam com o direito do trabalho, a impressão que a gente tem é que nós poderíamos prescindir do direito do trabalho. E tratá-lo como se fosse um braço do direito civil, especialmente para dar conta desse momento de crise, que não é só crise econômica, crise sanitária, humanitária, etc. E o que eu quero talvez discutir aqui é justamente que o direito do trabalho tem uma função importante, fundamental, e por isso precisa, inclusive, ser recuperado de algum modo, né? Porque a história nos mostra que um direito do trabalho forte e, portanto, um Estado forte, um Estado social forte, é o que garante condição de vida boa para a maioria das pessoas e, no caso que a gente está vendo agora, condição de enfrentamento de uma crise sanitária como essa. Professor, é realmente isso, a gente tem que pensar o direito do trabalho sob essa perspectiva. Só uma pequena observação, o pessoal está dizendo que está com um pouco de eco na sua voz. Não sei se de repente diminuir um pouco o volume ou desligar o áudio de algum outro aparelho, assim, que estiver próximo, acho que já melhora bastante. Certo, vou tentar. Tá? Bom, então, dentro dessa perspectiva, né, assim, nós que estudamos o direito do trabalho, a gente sabe que o direito ele é construído historicamente, né? A gente tem uma construção histórica por trás disso, né? E essa crise que a gente vivencia agora, né? Porque essa crise até da classe trabalhadora, ela não se inicia com o Covid-19. Ela é uma crise que, em verdade, ela já tem um bom tempo, a gente vem tendo aprofundamentos, talvez, né? E se inicia assim, a partir de um conjunto de determinantes econômicos, sociais, políticos e jurídicos, claro, né? E que se dá até antes mesmo da reforma trabalhista. Então, o que eu lhe proponho inicialmente para que a gente possa conversar é como que a Covid-19 chega no meio disso tudo, como que essa pandemia chega no meio disso tudo para a classe trabalhadora e para o direito do trabalho, né?
Eu acho que essa tua pergunta é fundamental, porque a gente precisa realmente compreender isso, né? Que no caso do Brasil, a Covid-19 chega num momento em que já há uma precarização, um desmanche dos direitos trabalhistas, um desmanche que, na verdade, a gente vê vir ocorrendo desde a Constituição de 88, porque a verdade é que a gente tem uma Constituição que é um divisor de águas, né? Porque marca a nossa saída de um momento de ditadura civil-militar e, portanto, um propósito de construir um novo tipo de sociedade. É a primeira vez, por exemplo, que os direitos trabalhistas vão figurar na parte dos direitos e garantias fundamentais. Isso é importante, isso é significativo da perspectiva simbólica, da perspectiva do discurso. E só que o que a gente viu acontecer? Desde que a Constituição de 88 foi promulgada, o que houve, na verdade, foi um descompromisso com o projeto de sociedade ali contido. Então, se a gente olha o artigo 7º da Constituição, que é onde está o rol dos direitos trabalhistas, que muita gente diz que são direitos demais, que tornam inviável o Estado e tal, o que a gente vai ver? Muitos desses direitos nunca saíram do papel. O primeiro inciso do artigo 7º, que diz que a relação de emprego no Brasil tem que ser protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nunca foi regulamentado. E a tentativa que tivemos de reconhecer como o artigo 5º autoriza que a Convenção 158 da OIT é aplicável em âmbito interno, independente de toda a discussão que se tem sobre a sua denúncia, acabou sendo de algum modo neutralizada. E está me ouvindo bem? Está com eco ainda? Professora, mas o pessoal está dizendo que está com um pouco de eco ainda. Não sei se melhora um pouco se tirar o fone. Bom, vê agora se melhorou. Para mim melhorou, eu parei de ouvir minha própria voz. Se o povo diz aí se melhorou ou não. Eu reduzi um pouco o volume. E sem ter o fone eu paro de ficar me ouvindo, repetindo, que é meio estranho. O pessoal está dizendo que melhorou. De repente a gente pode fazer o seguinte, professora, a senhora sai e aí a gente recomeça. Eu peço desculpa, né? Mas é só para a gente tentar melhorar, porque o pessoal está reclamando bastante. Bom, agora estão dizendo que melhorou. Eu acho que era meu fone de ouvido, desculpa. Vamos lá. Tá bem, então eu vou seguir. Qualquer coisa tu me avisa aí, corta, que daí a gente para e volta, faz de novo. Bom, então eu estava dizendo que a gente vê já o primeiro inciso do artigo 7º ser desrespeitado e ser de alguma forma neutralizado, porque isso que é a verdade. A gente, mais de 30 anos da data da Constituição, a gente segue dizendo que é possível despedir sem justificar. Quando, na verdade, o primeiro direito garantido à classe trabalhadora é justamente o direito a uma relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária. Portanto, uma despedida que precisa ser justificada, no mínimo, né? Se não estável, no mínimo justificada. E quando a gente examina lá toda a discussão que teve no processo constituinte, a gente vê que o objetivo era esse mesmo, era ter uma relação de emprego de algum modo protegida contra a dispensa. E isso nunca foi efetivado. E tem outros incisos do artigo 7º que daria para citar. A própria noção que, veja, os dois pilares da relação de emprego, que é a remuneração e o limite da jornada, porque, na verdade, essa é a medida da troca, né? Quantas horas do meu dia eu entrego em troca daquele salário, esses dois direitos que são pilares na relação de emprego foram sendo desconstruídos ao longo das últimas 3 décadas. Então, a gente vê, por exemplo, a jornada de 8 horas, que está lá na Constituição, e que realmente, no processo constituinte, acaba entrando no artigo 7º com uma vírgula, né? Facultada, negociação coletiva, compensação de jornada e redução de jornada, é um parâmetro que já podia ser questionado, porque afinal de contas 8 horas é 1/3 do nosso dia e já é demais para a tecnologia que nós temos, para o número de pessoas que nós temos trabalhando, mas o que a gente vê acontecer é o contrário. O que a gente viu acontecer ao longo dessas 3 décadas foi que esse limite de 8 horas foi sendo desrespeitado tanto a ponto da gente chegar em 2017 e ter uma reforma trabalhista dizendo que é possível o acordo individual para trabalhar 12 horas e vender o intervalo. Mesmo sabendo, como sabemos, que isso acontece na área da vigilância, que isso acontece na área da saúde. E que trabalhar no ambiente hospitalar por 12 horas consecutivas sem intervalo é condenar essas trabalhadoras e trabalhadores ao adoecimento e à morte precoce. Nós sabemos disso. Mas, assim, o que nos leva até a reforma trabalhista de 2017 é um longo caminho que contou, inclusive, com a atuação sindical. Porque nós sabemos, quem atua na Justiça do Trabalho, que essa jornada de 12 horas, por exemplo, começou a aparecer primeiro nas convenções e acordos coletivos, antes de começar a aparecer em textos de lei como a Lei dos Motoristas e dos Domésticos em 2015, e depois aparecer na CLT através da reforma trabalhista, e aí chegar em 2020 com a Covid-19 e o problema todo da necessidade de enfrentamento, né, da questão sanitária, que a gente vê o governo fazer é uma MP como a 927,
que diz que essa jornada de 12 horas dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde pode ser estendida, sem limite. Então, veja, é bem interessante fazer esse percurso desde a Constituição até agora, porque a gente verifica, que a reforma trabalhista não traz muitas novidades. E é terrível dizer isso, mas é verdade. A reforma trabalhista consolida na CLT desmanches de direitos trabalhistas que já vinham sendo tolerados pelas negociações e acordos coletivos e pela jurisprudência da Justiça do Trabalho. Né? Um outro grande exemplo que nós temos, que eu gosto sempre de lembrar, é o da terceirização, que já na década de 90 a Justiça do Trabalho admite com a súmula 331, que vai admitindo na sua jurisprudência cada vez de forma mais alargada, sem nunca conseguir dizer, porque não tem mesmo como dizer o limite, qual é o limite entre atividade meia e atividade fim, construindo um conceito de responsabilidade subsidiária à revelia do disposto nos textos de lei, até chegar em 2017 e ter a Lei 13.429 dizendo que é possível terceirizar qualquer coisa. Então, na verdade, 2017, que é um pouco o resultado do processo de erosão, né, da nossa tentativa de convívio democrático, e que começa ali em 2013 e que se aprofunda com o golpe em 2016, 2017 é o resultado desse processo, por um lado, mas por outro lado, no nosso mundo, que é o mundo do trabalho, é o resultado das 3 décadas de descompromisso com o direito do trabalho constitucionalizado. Um descompromisso de todos. Isso que é o que eu acho que a gente precisa ter muito presente. Eu posso até dar um outro exemplo. Nós criamos na Justiça do Trabalho uma cláusula de quitação geral do contrato nos acordos trabalhistas, que não é nada além de uma cláusula absolutamente ilegal, sem previsão no ordenamento jurídico, de vedação de acesso à justiça. Em bom português é isso, né? Se eu digo que alguém que concilia a hora extra por R$2.000 está impedido de entrar com uma ação para discutir acidente do trabalho, para discutir acúmulo de função, o que eu estou dizendo? Que aquela cláusula que diz ali que o acordo vai dar a quitação geral do contrato é uma fórmula de vedação do acesso à justiça. E aí a gente naturaliza isso ao longo dessas décadas para chegar em 2017 e ter regras dentro da CLT, como a que termina com a gratuidade e algumas outras que vedam o acesso à justiça. Mas aí aquilo ali já foi naturalizado antes. Então é muito complicado para quem é do mundo do trabalho, mas acho muito necessário para a gente conseguir, inclusive, compreender os efeitos do que a gente está vivendo em 2020 para o direito do trabalho. É muito necessário que a gente se dê conta do quanto nós contribuímos com uma jurisprudência resiliente, com uma advocacia resiliente. Quer dizer, sai a súmula 331, a advocacia trabalhista, em vez de gritar contra ela, se adapta. E começa a tentar provar nos processos, seria responsabilidade subsidiária ou é solidária, quem é a tomadora, em vez de dizer, não, vínculo de emprego é entre 2 sujeitos, é capital e trabalho, a relação de trabalho se dá entre 2 polos. E eu posso pôr quantas pessoas eu quiser ali, que se eu for olhar o fenômeno social, eu vou ver com muita clareza que essas pessoas estão ali representando parte do capital ou estão ali representando parte do trabalho. Ou elas estão sendo exploradas junto com o empregado, ou elas estão explorando junto com o empregador formal. E se a gente consegue dissecar esse fenômeno e ver a terceirização como um disfarce, a gente também consegue perceber a nossa responsabilidade em ter admitido algumas espécies de terceirização, né? E acho muito dolorido também reconhecer isso, mas acho que é necessário, que a gente aceitou com muita facilidade a terceirização nos serviços de vigilância e de limpeza e conservação, porque esse é o serviço dos invisíveis, né? É o serviço que atinge e que é feito pela população pobre e negra. E, portanto, enquanto eram os vigilantes e as trabalhadoras da limpeza, os terceirizados, pouco se falava da gravidade, né, da perversidade da terceirização. Claro, quando ela chega no TI, quando ela chega na informática do tribunal, quando ela chega em outras instâncias, quando ela chega na metalurgia, aí ela começa a ser visibilizada e discutida com mais seriedade. E mesmo assim, discutida de uma perspectiva que não enfrenta o desmanche. Então, desculpa que eu estou falando muito, já vou te devolver para a gente ficar num papo que acho que fica mais legal para quem está ouvindo. Mas o que eu queria dizer era assim, para compreender o que é o Brasil que se encontra com a Covid-19, a gente precisa entender que nós estamos sistematicamente boicotando a ordem constitucional do artigo 7º ao 11º, o artigo 9º dos direitos de greve, a gente está boicotando desde que a Constituição foi promulgada. Né? Quando a gente tolerou que, por exemplo, o STF fosse se manifestar sobre o direito de greve, dizendo, como disse numa decisão de 2016, que servidores públicos não podem exercer, que eles têm o direito de greve,
mas não podem exercer esse direito. Quer dizer, esse esvaziamento foi sendo feito paulatinamente e com uma certa inércia da parte daqueles que defendem e acreditam no direito do trabalho. E aí a gente chega em 2020 numa situação de tanta descostura, de tanta fragilidade, que medidas provisórias como a 927 e a 936 não causam o espanto que deveriam causar. Veja que no momento de crise sanitária, uma regra dizendo que o trabalhador na área da saúde pode estender a jornada por acordo individual, praticamente sem limite, para compensar por folga quando a pandemia passar, é praticamente colocar essas pessoas como escudos humanos para morrerem trabalhando. E o que a gente tem como resultado concreto disso? Que a pandemia mal chegou ao país e nós já estamos entre os países em que mais morrem pessoas da área da saúde em função do contágio pela Covid-19. Não é um acaso. Não é porque aqui é diferente do resto do mundo. É porque aqui os profissionais da saúde não têm equipamentos de proteção e trabalham 12, 13, 15 horas por dia. E esse é um cálculo mortal. Se eu colocar a pessoa em ambiente de saúde, com contato com pessoas infectadas, com pessoas diferentes infectadas durante o dia inteiro, sem intervalo, porque vendeu o intervalo, e em jornadas estendidas que causam fadiga, o adoecimento é certo, não tem como não ocorrer. A morte é certa, ou seja, há uma aposta na morte dessas pessoas, que deveria ser um escândalo para quem lida com direito do trabalho. 927 teria que ser assim recebida como um absurdo completo. Não só por essa regra, por outras também. Mas o que a gente vê acontecer nessa mesma lógica em que fomos, digamos assim, forjados, muitos intérpretes e aplicadores do direito do trabalho discutindo como aplicar a MP 927. E a 936 é a mesma coisa, né? A 936 diz que é possível reduzir salário. Aliás, posso falar um pouquinho da 936 ainda? Ou tu queres, de repente... Fique à vontade. A 936 diz, olhem só, que é possível reduzir salário e jornada por acordo individual. E aí toda a discussão que se faz, o que eu vi acontecer nos meios acadêmicos e jurídicos foi, é um absurdo que faça isso por acordo individual. Teria que ser por acordo coletivo, por convenção coletiva, porque é o que diz a Constituição. Tá bem, mas aí eu te pergunto, realmente é razoável que no momento de crise sanitária, em que as pessoas estão gastando mais porque estão dentro de casa isoladas, e não é uma escolha, né? Quem consegue estar dentro de casa isolado, precisa estar. E aí gasta mais luz, gasta mais no supermercado, gasta mais energia, gasta mais água, enfim, gasta mais porque está todo dia ali com a família. É razoável reduzir o salário dessa pessoa? E pouco importa se isso for por acordo coletivo, por convenção coletiva ou por acordo individual. Que diferença faz? Se o resultado concreto disso é, de um lado, deixar essa pessoa mais exposta ao adoecimento, inclusive ao adoecimento psíquico, porque além do medo da pandemia, tem o problema de não conseguir pagar as contas, de não conseguir honrar despesas ordinárias, porque as pessoas no Brasil ganham para comer, a gente sabe disso, essa é a realidade da maioria de quem vive do trabalho. E do outro lado eu estou retirando consumo, capacidade de consumo, e estou promovendo o endividamento dessas famílias. Porque a conta que vai chegar mais cara, de água, de luz, de supermercado, tem que ser paga. Porque isso não houve nenhum alívio nessas contas. O Estado não vai deixar de cobrar. Mas a pessoa vai ter menos salário. Tá, e aí eu pergunto, se fosse através do sindicato, estaria tudo bem? Não, as pessoas também não iam conseguir pagar as contas. As pessoas também iam se endividar para dar conta disso, as pessoas também iam deixar de consumir e isso ia ter reflexo na economia lá na frente. Então, a MP 936 também é um escândalo. Mas a gente não consegue, porque a gente já está muito assim, imbuído nesse raciocínio do mal menor, de nos adaptarmos ao que é proposto, que muitos de nós, né, que lidam diariamente com o direito do trabalho, parece que não conseguem enxergar a perversidade que é, num momento de crise sanitária, se cogitar reduzir remuneração em uma sociedade na qual as pessoas só comem, só moram, só têm remédio se elas trabalharem e receberem um salário. Perfeito, professor. Você tocou em pontos que estavam dentro do que eu imaginava da gente conversar, e é perfeito a gente tocar. E eu falo principalmente nesse ponto, por exemplo, dos terceirizados, eu digo muito isso. Né? O terceirizado, ele nesse momento, ele por vezes não aparece, né? As pessoas não falam, a gente está falando muito de profissionais da saúde, que é importante falar, né? Por tudo que estão passando, estão nessa linha de frente, mas o terceirizado, por vezes, ele está ali, mesmo no setor público ou no setor privado, né? Você tem um terceirizado ali na conservação e limpeza, e que pouco se fala. E aí tem um ponto dentro disso, que também está na 936,
que é a questão do sindicato. A gente vê vários sindicatos, óbvio que a gente não vai generalizar, mas a gente vê um processo de apatia dos sindicatos que, na realidade, não é uma coisa de agora, né? A gente sabe também o porquê disso, né? Como que nesses anos 2000 esses sindicatos começaram a se portar de uma maneira diferente e que a gente vai chegar agora no momento que você praticamente não vê o sindicato atuando ou tentando atuar dentro da limitação que também acaba tendo, mas que se torna pior quando a gente começa a observar os resultados, por exemplo, do julgamento da 936 lá da DIN 6363 no STF, né? A própria AJD, né, lançou uma nota, eu li a nota, bem contundente, muito interessante, muito boa, se posicionando sobre isso e pedindo o posicionamento do STF. E aí, em paralelo a isso, após o julgamento, a Confederação Nacional da Indústria vai lá e emite uma nota apoiando a decisão do STF, né? E aí, o que eu trago aqui para que a gente possa discutir, que eu particularmente com os colegas, por exemplo, de faculdade, a gente discutia muito, é como que fica o sindicato no meio disso tudo, né? Porque, assim, mesmo que você ratifique a eventual manifestação do sindicato, o sindicato manifesta de maneira coletiva. Como é que vai ser essa manifestação sobre esse eventual acordo individual que vai acontecer por diretoria? Né? Isso não é bem uma manifestação como se imagina de um sindicato, né? Então, como que a senhora enxerga essa questão do papel do sindicato, né? E mesmo o papel dele após isso, porque a 936 está aí, pode ser que essa 936 ela não seja ratificada, mas a gente tem um impacto muito grande até de desvalorização do papel do sindicato no meio das relações de trabalho. Então, acho que é interessante a gente pensar um pouco isso e eu lhe proponho para que a gente possa conversar também sobre isso. É uma ótima questão. Eu quero dizer assim, de plano, que eu conheço muitos líderes sindicais combativos, muitas pessoas que acreditam e militam no movimento sindical e que são, assim, heroínas, heróis, porque realmente estão fazendo o impossível dentro de uma lógica que a gente precisa sempre lembrar, né? De desrespeito a esse direito inicial, que é o direito de proteção contra a despedida. Quer dizer, quem faz movimento sindical no Brasil, quem atua no sindicato, já está exercendo só por isso um ato de coragem. Isso eu acho que tem que ficar muito claro. Porque se nós permitimos que a pessoa seja despedida sem dizer porquê, né, se essa é a lógica que vigora, essas pessoas estão sempre correndo risco, enquanto elas se mobilizam coletivamente. A mobilização coletiva é essencial. Bom, dito isso, claro que a gente precisava de muito mais tempo para poder tratar de toda a complexidade da questão que faz com que hoje os sindicatos não tenham não só condições de reação efetiva, como também talvez até a percepção política do seu papel nessa história, né? Isso passa, claro, né, por toda a história do sindicalismo brasileiro e da tentativa reiterada do Estado de acomodação, de subjugação dos sindicatos, desde lá do início, né, dos primeiros decretos sindicais que buscaram separar mesmo, criar essa distinção entre os sindicatos que se amoldavam ao Estado e aqueles que eram resistentes, e criando inclusive leis trabalhistas só para quem fosse filiado a esses sindicatos. Ou seja, a gente tem um histórico, né? A gente tem um histórico que inclusive acaba refletindo na parte do direito, chamado direito coletivo da CLT. E a gente tem nas últimas décadas também um fator muito importante, que é uma certa assimilação do sindicato dentro da estrutura do Estado, que acabou, a gente sabe disso, né, digamos, arrefecendo a luta sindical, tornando a luta sindical cautelosa demais. Né? Que institucionalizando, se a senhora me permite, institucionalização do Estado, de certa forma. Exato, que prejudica, porque na verdade o sindicato combativo ele precisa ter esse olhar distanciado, né, do Estado e do capital para poder agir justamente com base no interesse da classe trabalhadora, independente de quem esteja no governo. Então a gente tem esse fato. E a gente tem também a reforma trabalhista, que é uma puxada de tapete muito grande nas entidades sindicais, que a gente não pode esquecer de um detalhezinho que pouco se fala, né? Que a extinção do imposto sindical só atinge as entidades que representam trabalhadores e trabalhadoras, porque as entidades patronais seguem sendo abastecidas pelo sistema do 5S. Agora, as entidades que vivem e que representam a classe trabalhadora sobreviviam do chamado imposto sindical. Então, não estou nem dizendo que eu acho que é bom ter imposto sindical ou que é ruim, não estou entrando nesse mérito. Agora, da forma como a reforma trabalhista foi feita, simplesmente retirando o custeio e prejudicando
as entidades que representam a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, estimulando acordos individuais e determinando o que pode ou não pode ser negociado nos artigos que foram incluídos na CLT, quer dizer, houve sem dúvida nenhuma, um ataque muito grande à possibilidade dos sindicatos, que estavam, é verdade, amoldados num sistema em que era, né, estavam, de certo modo, acreditando nas possibilidades de negociação e perderam, inclusive, esse espaço. E aí, claro, aí a gente chega em 2020 e vê, acho que daí também já interfere uma questão de assim, visão política, né? A gente vê uma dificuldade de percepção política da gravidade dessas medidas provisórias e, inclusive, da chancela de medidas provisórias pelo Poder Judiciário, porque o direito do trabalho não é agora, essa regulação das medidas provisórias, na verdade, não está refletindo um direito do trabalho de exceção. E basta olhar para a nossa história recente para perceber que, na verdade, o que essas medidas provisórias estão fazendo é dar continuidade a um programa de governo que já era endereçado a fazer terra arrasada dos direitos sociais trabalhistas. Isso já vinha, né, na reforma de 2017, ficou mais profundo em 2019, com a MP 905, com a Lei da Liberdade Econômica, e está sendo simplesmente continuado através dessas medidas provisórias. Não há nada na medida provisória 927 na 936 que indique uma vontade política de enfrentamento da crise que nós estamos enfrentando, nem da crise sanitária, nem da crise econômica. E aí as entidades sindicais precisam fazer essa leitura e talvez, de um certo modo, inclusive, se reinventarem nessa luta coletiva. E vou repetir, eu acho que os sindicatos são imprescindíveis, não há luta se não for coletiva e não há conquista de direitos ou manutenção de direitos se não for através da luta, isso também a história nos demonstra, mas para isso, sem dúvida nenhuma, vai ter que haver assim, um profundo, um reconhecimento, né, dos limites e um profundo parar para pensar e ressignificar a atuação do movimento sindical. O movimento sindical está muito, digamos, ele está muito assimilado pela lógica estatal, e a lógica estatal hoje é uma lógica de destruição dos direitos sociais. E para isso, na verdade, assim, que fique muito claro para quem está nos assistindo, né? Para isso não adianta ter sindicato, assim como para isso não adianta ter justiça do trabalho também. Né? Eu tô falando do sindicato porque tu me provocaste, mas eu posso estar falando aqui da advocacia trabalhista ou da magistratura trabalhista. Também não adianta ter uma instituição como a Justiça do Trabalho, que historicamente só existe para fazer valer direito dos trabalhadores e trabalhadoras, se for para aplicar redução de salário para teletrabalhador que não tem nem controle de jornada. Quer dizer, eu tenho vários amigos numa situação assim, absolutamente comum hoje, que é de terem sofrido redução de salário e estarem trabalhando mais do que antes. Então, e nós fingindo, né? Estamos fingindo que nós estamos vendo. Tenho vários colegas e magistrados e magistradas que eu sei que estão aplicando a teoria da imprevisão em acordos trabalhistas. Quer dizer, também a instituição. Então, me parece que a gente está vivendo, na verdade, uma crise dessas instituições que precisam redescobrir por que elas existem. É uma crise de identidade. Precisam ir para o divã. A Justiça do Trabalho, os sindicatos, eles precisam reaprender, ressignificar a sua função e redescobrir, resgatar a razão histórica pela qual existe a Justiça do Trabalho e existem sindicatos. Não é para negociar a redução de salário em tempo de pandemia que sindicato existe, assim como não é para aplicar a teoria da imprevisão aos acordos trabalhistas que a Justiça do Trabalho existe. Desculpem, mas assim, eu posso e até quero discutir juridicamente por que a teoria da imprevisão é inaplicável aos acordos trabalhistas. Mas a minha questão é mais profunda, que a lógica que leva a Justiça do Trabalho a aplicar a teoria da imprevisão é uma lógica de crise de identidade, de uma Justiça do Trabalho que não sabe a que veio, que não consegue se identificar com a sua função genética de garantir e efetivar direitos trabalhistas. Perfeito, professora. E eu acho que essa discussão, até do próprio papel da Justiça do Trabalho, precisa ser feita também. Eu, como advogado trabalhista, né, a gente vê muito... Eu tenho uma paixão pelo tema da conciliação, né? E a gente verifica muito na Justiça do Trabalho essa ideia de que é uma justiça conciliatória. E a minha preocupação muito grande também, até no próprio papel da Justiça do Trabalho, é como que vai se dar isso no pós-pandemia. A gente tem uma infinidade de situações que a gente vê até uma preocupação de chegar no pós-pandemia, você se socorrer da Justiça do Trabalho
e lá a gente resultar numa conciliação e um aprofundamento de uma violência que esse trabalhador vem passando agora. Então, é perfeito a gente poder falar desse papel da justiça do trabalho, até porque, teoricamente, eu particularmente, né, eu tenho um referencial teórico meu, é o Pachucanes, e seguindo uma linha mais ali marxista, que ele vai construir um pouco aquela ideia, né, da forma jurídica, né, enquanto uma condição para o acontecimento da relação de mercadoria, que em última instância a gente está falando aqui de uma relação mesmo de trabalho, né, nessa concepção da extração mesmo de mais valor. E aí, nessa análise inicial, né, que eu acabei fazendo, uma coisa muito superficial, a gente vê que o direito, ele é, de certa maneira, a gente fala isso aqui, né, a Constituição Federal, ela vem num propósito de resgatar um pouco de dignidade, mas que a gente vê que a Constituição se constrói num acordo um pouco por cima também, né? E acaba que o direito ele se torna o solo sobre o qual a gente tenta, ou os que assim fizeram, tentam legitimar essa crise, legitimar essa violência contra o trabalhador. E aí o que eu estou querendo dizer com isso é que o direito ele acaba, de certa maneira, a gente está vendo a medida provisória aí sendo a base para a crise do trabalhador. Né? Então, falando de justiça do trabalho, qual seria essa perspectiva que a gente acaba tendo com esse trabalhador no pós-crise? Porque eu acho que já está claro, até para quem não concorda, porque isso é uma coisa irrefutável, que não existe negociação entre empregado e empregador. Né? Isso é ilusório. A gente tem aí diversos exemplos que demonstram isso para a gente. Né? Então, qual a perspectiva jurídica até que a gente tem para esse trabalhador num pós-crise? A crise, uma hora ela vai passar, eu acredito que vai passar, a gente vai conseguir superar isso, e eu ainda vou ter o prazer de ter a professora Valdete aqui no Maranhão, né, dando uma palestra brilhante, como sempre, né, e eu queria deixar registrado aqui, né, a presença da professora Rita Ivana, que é a nossa diretora, e com certeza ela ficaria muito contente de me receber aqui, para a gente poder discutir o direito do trabalho. Mas veja, isso vai ser num pós-crise. Qual a perspectiva que a gente enxerga para o trabalhador e para o direito do trabalho mesmo? A gente está tendo uma destruição do direito do trabalho nos últimos anos. Então, qual a perspectiva que você enxerga nesse pós-crise? Pois é, eu acho que tu tocaste num ponto super interessante, que é assim, e talvez isso falte, né? E sobretudo no estudo jurídico. Então eu vou aproveitar que estou no ambiente acadêmico para te dizer exatamente isso. A impressão que eu tenho é que, por exemplo, a gente precisa estudar Marx e Pachucanes dentro da faculdade de Direito, discutir seriamente, porque por mais que o Pachucanes, por exemplo, diga que o direito é um instrumento de manutenção da ordem, e a gente consegue enxergar isso com certa clareza, especialmente em momentos de crise como esse, em que, digamos, perde-se um pouco o pudor de disfarçar esse caráter de classe do direito, a gente também aprende, tanto com o Pachucanes quanto com o Marx, que o direito do trabalho, as conquistas sociais, né, o que o Marx lá pelas tantas no Capital diz assim, as conquistas duramente arrancadas do capital são elementos de contenção dessa mesma exploração, dessa mesma ordem. E por serem instrumentos de contenção e de tensionamento, são instrumentos que dão condições para a gente pensar, inclusive, uma realidade um pouco diferente, que no nosso país é algo urgente, né? Uma realidade menos desigual, uma realidade com menos exclusão social, com menos miséria, etc. Então, aí, para te dizer assim, o que eu acho que é a função do direito do trabalho? O direito do trabalho tem essa função essencial numa sociedade capitalista, que é de impor limites e tensionar essa fórmula, né, essa relação social que é a base da nossa sociedade, que é a relação de troca de trabalho por capital, em que o trabalho se torna um trabalho obrigatório, né, a gente não escolhe trabalhar, a gente tem que trabalhar, porque se não trabalhar não sobrevive. Essa é a realidade numa sociedade capitalista de produção, por mais que o trabalho nos realize, por mais que o trabalho seja, né, uma forma de nós marcarmos a nossa passagem no mundo, o fato é que nós não temos escolha, precisamos trabalhar, a maioria absoluta das pessoas. Pois bem, se isso é verdade, esses limites que o direito do trabalho impõe a essa relação social são não só condição de possibilidade do sistema, né? Porque é condição de possibilidade do consumo, porque é condição de possibilidade de sobrevivência e renovação da própria força trabalhadora, mas também são condição de possibilidade para a gente ter tempo e condições materiais de saúde, condições materiais de alimentação, para pensar sobre o mundo à nossa volta. Então, se essa é a função que o direito do trabalho tem, por isso que é tão importante limitar a jornada, por isso que é tão importante salário decente, por isso que é tão importante ambiente saudável de trabalho, o que a gente precisa fazer para o pós-pandemia? É justamente ressignificar, resgatar esse direito do trabalho. Porque a verdade é que esse direito do trabalho,
que foi construído historicamente com a luta das trabalhadoras e trabalhadores e que se consolidou como um elemento de tensão e de imposição de limites ao sistema capitalista, está se perdendo no nosso país. E o que a gente está vendo acontecer, e com mais força, mas não só, mas com mais força desde a reforma de 2017, é a transformação da legislação trabalhista em uma legislação empresarial, em uma legislação que serve ao capital. Bom, para isso a gente já tem direito comercial, para isso a gente já tem o direito civil, o direito do trabalho não é isso. Então me parece que agora, se nós quisermos ter um direito do trabalho no período pós-pandemia, mas veja só o que eu estou dizendo, nós precisamos ressignificar, nós que acreditamos no direito do trabalho precisamos se ressignificar. Porque não adianta também seguir dizendo, mas é porque chega lá no TST, é porque o STF, é porque os advogados dizem, porque os juízes decidem assim, aí os juízes dizem, porque os advogados não pedem, os sindicatos não fazem. Não, a gente precisa olhar para a gente. E, inclusive, me parece que é urgente resgatar algumas teses jurídicas que são viscerais, que fazem parte da coluna, da espinha dorsal desse direito do trabalho, como elemento de tensão da ordem capitalista, e a gente precisa recuperar essas teses. Então, por exemplo, a gente precisa, se a gente quer ter direito do trabalho pós-pandemia, a gente precisa discutir seriamente a importância da proteção contra a despedida. A gente precisa exigir, por exemplo, que ninguém hoje seja despedido sem ter um motivo lícito. Invocar a Convenção 158, trazer as normas que nós já temos, né, o conceito de despedida arbitrária que está lá no 165 da CLT, e dizer, olha só, tem uma pandemia. As pessoas estão morrendo e as pessoas estão sem ter fonte de renda. Não há a menor condição de uma pessoa perder o emprego num momento como esse, a não ser que haja um motivo justificado. Então, tem que exigir nos processos trabalhistas, nas teses, nas discussões, e tem que debater isso em sala de aula, né, nos currículos jurídicos. Essa discussão tem que estar presente, assim como tem que estar presente a discussão sobre a efetividade de outros direitos lá do artigo 7º, que a gente nunca tirou do papel. A gente tem que discutir, por exemplo, a questão da saúde no ambiente de trabalho com mais seriedade. O que a gente fez desde a Constituição? A gente discute adicional de insalubridade e periculosidade, a gente discute base de cálculo. A gente não consegue nem avançar para dizer que é possível acumular. Quando, na verdade, o que a gente tinha que estar discutindo é como é possível, com toda a tecnologia que a gente já desenvolveu, com todas as possibilidades que nós temos, como é possível que um ser humano tenha que trabalhar 8 horas em condição de umidade, de frio excessivo, ou seja, em condições que vão abreviar o tempo de vida dele na Terra. Em que realidade isso é razoável? Isso não é razoável, porque afinal de contas, se for para viver em sociedade assim, não faz sentido para esse trabalhador vender força de trabalho para conseguir no final do mês ter R$ 1.045, mal poder pagar suas contas e saber que está abreviando o tempo dele na Terra. Então, essas discussões que são centrais para o direito do trabalho, como a responsabilidade do empregador pela doença, né, no trabalho, pelo acidente de trabalho, essas questões centrais precisam ser ressignificadas e discutidas sob a perspectiva do princípio da proteção. Nós precisamos redescobrir o princípio da proteção, por exemplo, que é na verdade, o que identifica o direito do trabalho. E veja, se a gente estuda profundamente a noção de proteção, e essa noção de proteção como algo que identifica o direito do trabalho, a gente consegue facilmente concluir que, da perspectiva jurídica, não há como aplicar regras que desprotegem, dizendo que elas são regras trabalhistas. Porque regras trabalhistas não podem desproteger, porque regras trabalhistas precisam se justificar no princípio da proteção. Esse é um exemplo que eu estou dando, assim, de um estudo que precisa estar mais aprofundado na lógica das faculdades de direito e no dia a dia da prática judiciária, precisa ser trazido aos processos. Na questão prática, bem prática mesmo, dos processos trabalhistas, os processos precisam ser humanizados. Porque a gente tem um processo judicial eletrônico que distancia as partes do processo e que desumaniza ainda mais. Nós já tínhamos uma carga de trabalho que desumanizava. Agora nós temos ainda a questão do meio eletrônico que afasta mais as pessoas da realidade do processo. Nós precisamos rehumanizar, precisamos insistir em cada caso concreto que ele tem um sujeito que deixou de pagar a conta. Que, por exemplo, não receber verbas rescisórias em 10 dias não é simplesmente não receber R$ 4.500. É não dormir de noite porque não tem como pagar a conta, é não conseguir fazer supermercado na semana seguinte, é ter que tirar o filho, sei lá, da aula que ele fazia depois do colégio porque não tem como pagar. Isso tem que ser trazido para o processo. O direito do trabalho tem que ser rehumanizado, resgatado nesse sentido. Me parece que é o único jeito, a única saída que nós temos para conseguir ter direito do trabalho
pós-pandemia, porque a pandemia está sendo, infelizmente, utilizada como desculpa pelo atual governo para seguir desmanchando o direito do trabalho. E eu tenho afirmado isso já desde 2000, sei lá, desde o golpe, eu acho, mas desde 2017 com certeza, e reafirmo, nesse projeto de Estado, que não é só do atual governo, que vem pelo menos desde 2016 no nosso país, nesse projeto de Estado não cabe direito do trabalho. Esse é um projeto de Estado que não é de Estado social, é de um Estado desmanchado, de um Estado entregue, não é sequer um projeto de nação. Porque assim como para esse projeto de Estado não tem direito de trabalho, também não tem empregador dentro, né, nacional, não tem pequeno empregador. Então esse é um projeto de destruição das bases do que a gente entende como nação brasileira. E se a gente não fizer alguma coisa para resgatar o direito do trabalho, a genética do direito do trabalho e compreender que não há sentido histórico para existir direito do trabalho se não for para fazer essa promoção da efetividade dos direitos de quem trabalha, porque isso serve ao sistema, mas porque isso também é necessário para um convívio social minimamente saudável, nós não vamos ter direito do trabalho para aplicar pós-pandemia. Professora Valdete, eu tenho que dizer que, infelizmente, realmente, pelo tempo aqui que a rede social, o Instagram não deixa seguir, né? Mas eu vou precisar que a gente encerre, porque realmente, só pelo tempo. Mas eu queria lhe agradecer muito pela sua disponibilidade. A senhora prontamente me atendeu, eu fiquei surpreso, porque eu disse, gente, eu vou mandar para tentar, mas a professora Valdete é uma pessoa maravilhosa. Nos atendeu o Instituto Florence. A professora Rita Ivana, que é a nossa diretora, ela agradece pessoalmente a sua disponibilidade, a disponibilidade de poder compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu, novamente, agradeço. A gente tem uma série de comentários, todos elogiando as suas falas. E realmente é só agradecer e colocar o Instituto Florence e o Maranhão à sua disposição. E quem sabe no pós-pandemia a gente consiga lhe trazer para cá para que a gente possa fazer uma palestra realmente ao vivo, né? E não apenas por rede social, professor. Eu lhe agradeço demais. Não, eu que agradeço a oportunidade, quero dizer que esse debate foi muito bom, acho que esses espaços são essenciais, e isso é um efeito, né, um pouco assim, contraditório desse momento de isolamento físico, a gente poder atingir e conversar com pessoas que talvez por uma questão de tempo, de agenda, não se conseguisse antes, né? Eu também espero que isso passe, acho que vai depender muito da atuação da gente também, para que, né, que passe sem trauma tão grande como pode acontecer, e que não atinja tantas pessoas como parece que vai atingir, porque isso vai nos afetar a todos e mudar, inclusive, a nossa forma de nos relacionarmos, acredito eu. Mas, assim, acho que o que fica de recado é que o direito do trabalho tem um papel, né, também nessa história, nesse momento de pandemia e na reconstrução de um projeto de nação para o Brasil no período pós-pandemia. Então, se eu posso contribuir com esse debate, tenho esse espaço que tu me ofereceste aqui, eu sou grata por isso e espero que existam outras oportunidades para a gente conversar assim. Muito obrigado, professora. Professora Valdete, juíza do trabalho, professora, presidente atual da Associação Juízes para a Democracia. E que dia de domingo tem o resenha trabalhista, né, professora? Eu tenho sempre acompanhado. Exato. Comendo todos que no último domingo foi só de mulheres, foi muito legal. Quem quiser ainda dá para acompanhar. Um abraço, professora. Muito obrigado novamente. Um abraço. Boa noite.